Bem-vindos ao canal UCAB no YouTube para mais um Notícias, referente à semana de 31 de maio até 6 de junho. E estamos iniciando um novo mês, companheiros. Uma nova semana, com novas tarefas, novas esperanças nesse confinamento criativo. Passemos, como sempre, ao momento cristão ecumênico. Entendamos claramente que ecumênico significa universal. Mais importante é o conteúdo que a forma. Por isso, trazemos uma mensagem inicial sempre nesse Notícias. Nos últimos vídeos extraídos de livros que compõem a coleção Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, a mensagem foi extraída do livro Ceifa de Luz e se intitula Em Nossas Mãos. Inicia-se com uma referência a Jesus contida em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos da frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessa as circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estar na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos, elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Que conclusões podemos tirar inicialmente dessa mensagem? Duas saltam aos olhos. Primeiro, acaso não existe. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivenciando situações globais que todos nós, espíritos encarnados, nesse momento,
precisamos experienciar. E a outra conclusão é que não existe um determinismo absoluto. Existe uma programação encarnatória, mas nós temos como apanágio, como coisa mais fundamental, a capacidade de escolha, pois que somos os seres inteligentes do universo, como os espíritos disseram a Kardec. Nós temos o livre arbítrio. Mas podemos pensar mais coisas. Podemos pensar e repensar. Podemos fazer uma pequenina reflexão. E nos permitimos contar aqui uma situação real, vivenciada por um pai. Quando sabedor que, num determinado dia, naquela noite daquele dia, seria possível visualizar nos céus a passagem da estação espacial, como um ponto de luz a se deslocar no céu. Aproveitando aquela oportunidade, o pai convida o seu pequenino filho a olhar para o céu. E feliz fica ele quando vê o ponto luminoso se destacando e se deslocando com uma certa velocidade no céu, diferentemente dos outros pontos luminosos que pareciam estacionados aos seus olhos. Ele chama a atenção para o filho. E o filho fica embevecido ao ver aquilo. Olha, que bonito, pai. E o pai lhe explica. Aquilo é fruto da inteligência do homem, da criação do homem, do desenvolvimento intelectual do homem. Aquilo é a Estação Espacial Internacional. Há muitos anos atrás, o homem conseguiu lançar uma pequena bolotinha no espaço, que se deslocava, mas não era perceptível como é hoje a estação espacial, porque era uma bola pequenininha, e que era chamada de Sputnik. Mas com o desenvolvimento intelectual do homem, com o desenvolvimento da ciência do homem, uns ensinando aos outros, hoje existe essa estação espacial. E o filho pergunta, puxa, e aqueles outros pontinhos? Quem será que criou ele? E o pai lhe responde, filho, se aquilo é algo inteligente, teve que ter uma origem. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Assim como o homem criou esse ponto de luz que agora você observa no céu, aqueles outros pontos foram criados. Por quem, pai? Por uma inteligência suprema, que tudo originou. Tudo isso que você está vendo no céu, todos esses pontinhos que você consegue ver e os que você não consegue ver, são fruto da expressão de uma inteligência suprema que nós chamamos Deus. Então é isso, é o universo. Deus criou o universo. Será se a inteligência suprema sempre criou, sempre cria e sempre criará, consequentemente, onde termina o universo? Ou será que, na verdade, não tem fim? Há uma criação para sempre. Tudo que existe no universo existe em função das expressões de leis divinas, leis de sabedoria, leis da natureza, criada por essa inteligência suprema. Nunca esquecemos, faça-se luz. E a luz se faz pelo universo, e em cada espírito que habita cada corpo celeste. Daí a colocação inicial na mensagem de hoje. Venha a nós o teu reino, Pai, pois tu tudo criaste. Seja feita a tua vontade, que se exerçam as leis divinas de sabedoria.
seja aqui nesse mundo que hoje, ora, habitamos, a Terra, como em qualquer outro mundo. Que assim seja. Tudo que ocorre no universo é de uma forma dinâmica, nada parado. Constantemente processo de estruturação e desestruturação, ou seja, processos de construção e destruição convivem e então promovem a evolução de todos os mundos. No Livro dos Espíritos existe uma lei dentro do conjunto das leis da natureza chamada lei de destruição. E lá tem várias explicações, inclusive sobre o que está acontecendo nesse momento em nosso planeta, quando ele fala dos flagelos destruidores, como é o caso dessa pandemia. Então, transformações constituem a grande mola do processo de criação. São as transformações através da criação e da destruição que levam ao desenvolvimento intelectual dos espíritos, como também do desenvolvimento moral. Não é por menos que, nesses momentos de hoje, a ciência está progredindo e as sociedades estão progredindo moralmente. E é esse jogo de criação e destruição que leva ao progresso dos espíritos e aos mundos onde esses espíritos vivem. Então, essas transformações conduzem ao progresso dos espíritos e ao progresso planetário e ao progresso dos universos. Ou seja, há uma harmonia, mas não é uma harmonia estática, é uma harmonia transformadora, de evolução constante. Por isso que não temos que temer o novo. Estamos vivenciando o novo e vamos aprender muito com esse novo. Se hoje desencarnam em grande número espíritos que aqui estavam, a única diferença é que todos desencarnam ao mesmo tempo. Mas em suas programações estavam dispostos a desencarnar nesse momento. Então, vamos voltar a algumas passagens dessa mensagem. Quando ele fala almas condicionadas à lei de espaço e tempo, está falando dos espíritos encarnados. Alma é um nome que se dá a um espírito ligado a um corpo físico. E esses corpos físicos, eles estão adaptados às condições desse planeta, são específicos. Tanto é que, para a gente ir para a Lua, tem que botar uma roupa especial que cria as condições da Terra. Senão, o corpo físico iria se evanescer. Né? Então, as almas, os espíritos que estão aqui encarnados, eles estão em conformidade com uma programação que vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que as escolhas são intransferíveis. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Uma outra colocação. Sempre temos vastas possibilidades de exercer o bem, ou seja, fazer escolhas em função das leis da natureza, das leis divinas, e estendê-las, essas escolhas, aos nossos semelhantes, auxiliando, seja materialmente, seja intelectualmente, seja moralmente. Então, o característico dessa mensagem está aqui, a irrelevância de educarmos e servirmos. São escolhas preciosíssimas, que possamos fazê-las. Passemos agora às ações locais. Relembramos, e sempre o faremos, enquanto for necessário, a participação no projeto Alimento Solidário ou de qualquer outro que vise doar alimentos, ajudar materialmente
famílias vulneráveis, irmãos nossos que estão passando muitas dificuldades nesse momento. Vamos lembrar do que consta na mensagem? Exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Então, quem quiser contribuir, basta levar um saco que seja de 1 quilo de um alimento qualquer, de 100 gramas. O que vale é a atitude, ajudar ao próximo. Leve na loja Decovidros, que fica na Avenida Saquarema 3656, entre Bacaxá, que vocês viram uma foto ali anteriormente, e a Vila de Saquarema, e entregar lá o seu material. Se você tiver dificuldade, ligue para esse número que está aí, é 22 97404 0542, que vai se dar um jeito de buscar na sua residência, no seu confinamento, esses alimentos não perecíveis. Já que estamos estreando o vídeo no dia 31 de maio, nesse domingo de maio, é o dia que se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. Lembrando, como bem está nesse pôster aí da Prefeitura de Saquarema, o tabagismo provoca complicações sérias em várias patogenias, inclusive na Covid-19. Passemos agora a um momento de recreio, de recreação, que são as demonstrações de talento dos nossos companheiros em seu habitat. O que estão fazendo? Bom, além de muitas plantas, de cuidar de muita planta, hoje estão aparecendo agora coisas novas. Olha, aí aqui eu estou vendo o meu amigo, eu não sabia que ele era um coafé, Flávio Coafé, só que a cobaia é a Thaís. O que será que resultou disso aí? Mas também temos artífices da panificação, bonito. E também, olha, da gastronomia italiana, nhoque. Nhoque, pela cor, pode ser de mandioquinha, que no Rio de Janeiro o pessoal chama de batata baroa, ou pode ser mesmo de batata inglesa. Bom, fazem até com batata doce. E também a arte da queijaria. Olha, fazendo queijo Minas, todo poroso. Talvez seja isso aqui uma ricota, pode ser um queijo Minas. Olha, parabéns. E, mais uma vez, essa eu conheço, nosso amigo Paulo de Almeida Santos, que fez a palestra nessa semana que se encerrou, nos disponibilizando seus quadros. Olha, belezas. E aqui, o artesanato. Algumas companheiras da UCEAB são pródigas em atividades artesanais. Muito bonito. E não se esqueçamos do desafio bibliográfico que iniciamos semana passada. Envie, caso você queira participar, livros ou que sejam desconhecidos, ou que sejam poucos conhecidos, ou que sejam mesmo lançamentos da doutrina espírita. É só enviar para esses 2 e-mails que estão aí e teremos o máximo prazer em divulgar aqui. Se possível, coloque um pequeno resumo que facilita o conhecimento do livro pelos companheiros. Hoje trazemos um livro pouco conhecido realmente, A História do Espiritismo, mas o autor é bem conhecido, de espíritas e não espíritas, Sir Arthur Conan Doyle. Estão lembrados dos filmes, dos livros de Sherlock Holmes? Né? Ele era extremamente técnico, um grande cientista. Na verdade, era. Sir Arthur Conan Doyle era médico, né? E gostava muito de ciências, mas voltou-se para questões de filosofia e de religião. E foi aí que ele percebeu, como muitos, o verdadeiro sentido da palavra religião, que deriva do latim religare, religação. É o tripé da doutrina espírita. A ciência, a doutrina espírita é uma ciência que tem dimensões filosóficas e religiosas, como diz Allan Kardec. Então, é uma obra de convergência, né? Filosofia, ciência, filosofia e
a consequente religação das almas com a divindade. E nesse livro o autor ele vai além de si mesmo, porque ele se expande na universalidade desse movimento espírita como uma revelação divina. Muitos espíritas chamam de terceira revelação. A primeira revelação teria sido a vinda de Moisés, com um Deus com características próprias, punitivas, né? É pecado, vai punir quem não fizer isso. Depois vem Jesus e nos explica que Deus é só bondade, só amor. É a segunda revelação. E o outro livro, lá de Ribeirão Pires, São Paulo, do Centro Espírita Recanto de Deus, faz um trabalho muito bonito lá. Nós podemos avaliar. E ele nos indica o missionário Santo Agostinho de Hipona e a segunda revelação, ou seja, a vinda de Jesus. Autoria do Fábio Dionísio, que nos mandou uma síntese e nós aqui tivemos que reduzir um pouco, mas da ideia de que seja Agostinho de Hipona. Um espírito comum não poderia ter realizado tão vasto trabalho se não fosse um missionário de Jesus. O leitor encontrará temas como a importância de Agostinho para o cristianismo, uma detalhada biografia de Agostinho de Hipona, as influências que o formaram e o converteram, a ligação entre filosofia grega e seu pensamento, a filosofia cristã e o estudo do seu pensamento. Fica aí uma excelente sugestão de leitura para o nosso pensamento. Você encontra facilmente esse livro aí para adquirir na web, na internet. Passemos agora à situação da Covid na nossa região. Consultado no dia 30, ou seja, ontem, sábado, o site que há uma participação da Organização Mundial de Saúde, portanto confiável, e da Microsoft, verificamos que o Brasil está atingindo a marca de 500 mil casos confirmados de contaminação. O estado do Rio de Janeiro atingindo 50 mil. O Brasil hoje é o segundo país com o maior número de casos, infelizmente. Atrás apenas dos Estados Unidos, que atingiu um número monstruoso. 2 milhões de casos lá. Só que, no caso dos Estados Unidos, existe um fator que auxilia a redução da contaminação, que é a chegada do verão, da primavera do verão. Está entrando o verão agora lá. Aqui no Brasil, nós estamos... Agora ocorre no dia 20 o solstício de inverno. Solstício de inverno é um fenômeno astronômico em que o Sol atinge a maior distância em relação ao plano do Equador. Ou seja, a inclinação do eixo da Terra faz com que isso ocorra e, consequentemente, chega o inverno. O inverno, baixas temperaturas, noites lindas, ótimas para a gente ver satélites passando aqui no céu, né? Mas também, para os idosos, é um período de maior cuidado, pois que ocorre maior número de casos de patogenias pulmonares, pneumonia e até no caso da Covid. O risco torna-se maior. É um dos indicadores que deve levar ao crescimento, infelizmente, lamentavelmente, em nosso país, dessa pandemia. Então, como sempre, nós buscamos informações nesses dois sites a nível local. A nível global, no site que nós acabamos de mostrar. Passemos, então, agora ao boletim da Secretaria Estadual de Saúde, com dados fornecidos
o boletim dia 29, até o boletim de 29, que foi sexta-feira. Veja a situação. Veja que Saquarema está com 2 quadrículos, né? E com 2 valores. Secretaria Estadual de Saúde, 112, Secretaria Municipal, 158. Esses 2 dados aqui são de quinta-feira, que é o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Saquarema, que disponibilizou. A diferença, nós fomos buscar informações para explicar essa diferença na Secretaria Estadual de Saúde. E fomos assessorados com as seguintes explicações. Primeiro, pode ser diferença de tempo. Segundo, é que pode ser que a Secretaria Municipal de Saquarema esteja utilizando planilhas paralelas. E aí coloca esses dados. Na verdade, esses módulos, essas quantidades, não são relevantes, essa diferença. O que importa é a velocidade de crescimento do número de casos de contaminação. Isso que é importante. E aí a gente chama a atenção. Olha o que acontece com Maricá. Deu um salto. 400 e pouco foi para 436 casos. Rio Bonito é outro caso. Semana passada, se vocês verificarem a notícia anterior, estava com 50 e alguma coisa, pulou para 120. E a velocidade de crescimento de Araruama é que baixou. Enquanto, olha só, Saquarema hoje tem mais casos que Araruama. Uma explicação possível pode ser, primeiro, as medidas adotadas pelas prefeituras. Segundo, e mais relevante, a conscientização da população em participar das medidas indicadas pelas prefeituras, pelas secretarias de saúde. Bom, e aqui está o gráfico. Semana passada, no Notícias, ficamos até esperançosos, né? Porque veja aqui, olha, semana passada, estava estabilizada a curva. Infelizmente, olha o que aconteceu. Deu uma ascensão grande nessa semana. O que será que vai acontecer na próxima semana? Passemos agora às informações da comunidade espírita. Como todos sabem, a União Cristã Espírita Amor e Verdade, a UCEAV, ela está fisicamente fechada. As reuniões públicas, entretanto, que são às quintas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 17 horas, continuam a ocorrer. Só que virtualmente, através desse canal, o UCEAV no YouTube. E passemos aos estudos dessa semana. Na próxima quinta-feira, o nosso companheiro Rubens Almeida, hoje tarefeiro do lar Paulo de Tarso, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, se eu não me engano, estará conosco nessa quinta-feira, 4 de junho, às 20 horas, apresentando o estudo intitulado Mediunidade. E no sábado, às 17 horas, nossa companheira Cristina Tobias, do Centro Espiritualista Tarefeiro de Francisco de Assis, no bairro lá de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, vai nos brindar com o estudo O Cristo Consolador, com coordenação do nosso companheiro Gustavo Costa. Participemos. E de informações era só. Passemos a nossa prece dominical. Louvado seja Deus. Mais um dia se encerra. Agradecemos, Senhor, pela proteção nesse dia. Pedimos por todos aqueles que não puderam ter um dia de paz. Pedimos por todos os aflitos, os desesperados. Pedimos que a esperança esteja conosco. Esperança, coragem, perseverança no bem. E que durante o repouso do nosso corpo possamos ser levados por nossos benfeitores a locais de refazimento, de estudo e de trabalho, se possível. Graças a Deus.